No Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo 26 até o 36, Jesus passou pela região da Gadara e encontra lá um jovem lunático, possesso de demônio, não é? E esse era endemoniado. E Jesus traz libertação para aquele homem. Isso são exemplos para que nós, esses exemplos é para aplicarmos na nossa vida, para vivermos isso. Quando Jesus chega, Jesus não vai até o rapaz. Isso que é interessante dessa história. O rapaz vem até Jesus. Ou seja, os espíritos malignos que estavam sobre aquele moço o levam a Jesus. O que eu tenho contigo, Jesus? O que o senhor quer aqui? Mais ou menos assim, trocando em miúdos. O que o senhor quer aqui? Vem fazer o que aqui? Vem perturbar a gente? Jesus traz libertação para aquele moço. Os espíritos que estavam sobre aquele rapaz pedem para Jesus: olha, permita-nos que nós entramos nos porcos. Foi o que aconteceu, se você ler a história. E os porcos, não suportando a presença daquela legião de demônios, porque era uma legião que estava sobre aquele moço, né? Imagina só, tinha mais de 3.000 demônios naquele moço. Era uma legião. E aí o que acontece? Aqueles porcos se precipitaram no abismo e morreram todos. Ao mesmo tempo que Jesus trouxe libertação para aquelas pessoas, para aquele jovem, ao mesmo tempo trouxe incomodação para os donos dos porcos, que eles perderam. Foi prejuízo. É isso que eu ia perguntar. Não? Mas aí eu digo para vocês, muitas vezes nós vamos levar o Evangelho, nós vamos, através da palavra de Jesus, evangelizar uma pessoa, essa pessoa será transformada pela palavra, mas alguém não vai gostar do que você fez. Quantos aqui vocês conhecem de que quando conheceu a Jesus, recebeu Jesus, confessou a Jesus como Salvador, a família o rejeitou? Eu vou citar aqui um exemplo de um pastor chamado Hidekazio Takayama. O pastor Hidekazio Takayama é um japonês. Ele é do Paraná. E quando ele tinha 14 anos, na idade mais ou menos sua, ele se converteu. E os pais dele, o pai dele disse assim: eu não quero você aqui, você pode ir embora. Fez a mala dele e ele foi andar pelo mundo. Passou-se os anos, o pastor Hidekazio Takayama cresceu, amadureceu, se formou no seminário, começou a pregar o Evangelho e o Senhor o levou a fazer cruzadas evangelísticas por todo o estado do Paraná. Então ele conseguiu se posicionar financeiramente bem, comprou uma carreta, fez uma boa aparelhagem de som e saía da cidade. Então ele conversava com uma igreja local e ali ele estabelecia uma cruzada evangelística até para evangelizar e ajudar a igreja local daquela cidade a fazer o evangelismo. E anos mais tarde ele retorna numa cidade vizinha do pai. E o pai ficou curioso para saber como está o meu filho, o Hidekazio. E duas coisas que o pai dele não gostava: de crente e de pessoas negras. Ele odiava esses dois tipos de pessoas. Como o estádio ou o ginásio onde eles estavam, que foi estabelecida a cruzada, estava muito cheio, não tinha lugar, o pai sentou do lado de uma mulher negra. Sentou e o Hidekazio sentado na tribuna, e o Hidekazio começa a pregar, e a mulher que estava aqui do lado do japonês, do pai, começa a falar em línguas. Começa a falar em línguas, e começa a falar em línguas, e começa a falar em línguas. O tempo que o Hidekazio estava pregando, ele estava observando que a mulher falava em línguas estranhas. E no final da mensagem, o Hidekazio faz um apelo: quem quer entregar sua vida para Jesus? E o pai se levanta e vai. Ele ficou maravilhado com aquela situação, com aquela ação, a atitude do pai.
Acabou o culto, o pai veio, se reconciliou com o caso, pediu perdão, e foi uma festa, e aí o pai se virou para aquela mulher negra e perguntou para ela assim: quem contou da minha vida para a senhora? E me diga uma coisa, aonde a senhora aprendeu a falar japonês fluentemente, como a senhora fala? A mulher olhou para ele: eu não falo japonês, não. Aí ele entendeu que foi a língua que aquela mulher falava era em japonês e que atingiu o coração daquele homem. Lembra do dia de Pentecostes, Atos dos Apóstolos 2, 3, que eles começaram a falar em línguas e tinha lá homens de diversas partes do mundo, da região, e eles falavam em grego, falavam em aramaico, enfim, e aí eles iam falando e eles, puxa, mas eles não são judeus, mas estão falando a minha língua, nossa, assim é o Espírito Santo, ele age, ele atua, mas a partir do momento que eu tenho relacionamento com ele. Então o que aconteceu aqui com esse menino foi que ele foi liberto por Jesus, mas ao mesmo tempo trouxe uma incomodação para outras pessoas. Gente, a nossa mudança de vida incomoda. Você mudou para melhor, mas ela incomoda. Você é cristão, mas incomoda. Você é bênção, mas você incomoda. Coloca isso no coração de vocês. E aí, quando a gente vai para as bem-aventuranças, Jesus diz uma coisa nas bem-aventuranças assim, ó: bem-aventurados sois vós quando foreis perseguidos. E de vocês é o reino. Então faz parte da nossa vida. A perseguição só faz com que nós crescemos, amadurecemos, vai fazer com que isso aconteça na nossa vida. Quando alguém se posiciona contra você, o que você vai fazer? Você vai brigar com ele? Paulo escreve aos Efésios no capítulo 6, diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Eu não vou brigar com Daniel pelo posicionamento que ele tem e eu outro. O que eu vou fazer como cristão, com a mente de Cristo, que consegue discernir tudo? E nesse mesmo capítulo, Paulo falou assim, ó, que a luta que travamos, ela fica nas regiões celestiais, contra principados e potestades, ou seja, o príncipe deste mundo, deste século, cega o entendimento de muitos, e aí eles não têm a compreensão do Cristo, não têm a compreensão de Jesus e a ação do Espírito Santo, ou seja, então ele começa a brigar com você, ele começa a discutir com você, e se você entra na mesma plataforma que ele está, você perde a batalha. Só que se agora você usar as armas que Paulo diz lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim, que as nossas armas, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ou seja, as nossas armas não são humanas, que você pega e que você bate na cabeça, não. As armas que você usa, elas são espirituais. E quando eu encontro uma pessoa no estado que esse moço estava, possesso de demônios, legiões de demônios, quando eu encontro alguém nesse estado, se eu usar a mesma ferramenta humana, eu perco a batalha, mas quando eu uso as ferramentas ou as armas espirituais, e nesse capítulo 6 de Efésios, lá está a descrição desta arma, o capacete, o escudo, a espada, o calçado que você calça. Então quando você usa isso, você vence. Você começa a vencer. Seja em qual área da vida for, seja financeira, sentimental, familiar, seja profissional, quando você usa as armas corretas que está aqui, você vence a batalha. Se você usar a arma, se você não usar essas armas, essas ferramentas, você não vence. Então aplica isso. Discípulo de Jesus aplica isso à vida. O salmista diz que ele escondeu a palavra no coração para não pecar. Quando nós aplicamos esta palavra, que é genuína em nosso coração, não é que nós não vamos pecar, é que nós vamos errar menos. Nós vamos
olhar para a direção mais correta, mais certa. Porque o pecado, o salmista diz, o Davi diz lá no Salmo 51, o meu pecado está sempre diante de mim. E aí ele diz assim, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ou seja, nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor todos os dias. Pensamento, olhar, falar, atitudes, ações. A gente erra. Mas logo em seguida, foi o que você disse, logo em seguida vem o arrependimento. Puxa, eu não deveria ter feito isso. Pai, me perdoa. Jesus, põe em tuas mãos, derrama o teu sangue carmesim, lava-me, me purifica dos meus pecados, das minhas transgressões, e você se sente aliviado com aquilo. Já percebeu isso? Quando você faz uma oração dessa, com sinceridade, porque tem gente que faz da boca para fora, a mente está tão cauterizada, que ele faz uma oração, Deus me perdoa. Mas no dia seguinte ele faz a mesma coisa. A oração com arrependimento e quando você se arrepende daquilo que você fez, no dia seguinte você vai se deparar com a mesma situação. Porém, você vai olhar para aquilo e vai falar, opa, peraí, onde eu errei? Eu não posso errar hoje de novo. Aí você se desvia do mal, você se desvia da aparência do mal, você se desvia do caminho torto, e aí você procura olhar para Jesus. Jesus, eu vou olhar para ti, eu não posso olhar para a esquerda, para a direita, eu tenho que olhar para ti. Ai, Jesus, me ajuda. E você vence. Você acha que os discípulos, depois que Jesus foi para o céu, não erraram? A Bíblia conta um impasse que Paulo e Pedro teve. Eles discutiram acerca das Escrituras. Paulo achava que a circuncisão não fazia mais parte da nova vida em Cristo. Mas Pedro ainda tinha um pequeno resquício, uma pequena fagulha de religiosidade, achava que a circuncisão tinha que fazer parte. Aceitou Jesus? Tem que fazer a circuncisão. Paulo não. Então o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não vale para nada? Eles brincaram, eles discutiram. E aí depois eles voltam, se reconciliam, mas a Bíblia nem tempo depois disso mostra os dois andando juntos. Cada um foi para um lado, seguiu o seu ministério. Pedro foi próspero no seu ministério, Paulo foi próspero no seu ministério. As ideias não batia. Mas não é porque a minha ideia não bate com a dele que eu estou distante da presença de Cristo. Eu quero acreditar que depois disso o apóstolo Pedro deve ter repensado acerca da circuncisão e dito no seu coração, puxa vida, isso é de fato, isso é coisa humana, isso é costume dos judeus. Isso foi feito na velha aliança. Cristo veio, aboliu isso. Agora o batismo, o sacrifício de Cristo, o derramar do sangue de Cristo me purificou, me santificou, e o batismo nas águas me traz ou me faz entender e dizer publicamente em quem eu creio, que é em Cristo. Então a gente tem a gente começa a pensar, a gente começa a entender nessa dimensão aquilo que Deus, através do sacrifício de Cristo, produziu em nossas vidas. Jesus transformou água em vinho e seus discípulos creram nele. Essa transformação de água em vinho nada mais é do que produzir alegria no coração daquele que ouve a palavra de Deus através das nossas vidas. Quando eu levo a Jesus, gente, as pessoas começam a ter uma alegria diferente. As pessoas começam a ter prazer em viver. Começam a ver a vida numa outra visão. A vida de Cristo. Mateus e Marcos afirmam que um dos soldados que viu Jesus morrer foi movido a dizer que Jesus era realmente o Filho de Deus. Essa declaração está intimamente ligada a quem Jesus é e à impressão de que ele deixou na vida das pessoas. Então, quando o soldado está vendo Jesus na cruz, vendo tudo que ele fez, o soldado
então declara que ele realmente era o Filho de Deus pelos acontecimentos do sacrifício na cruz. Porque quando Jesus ele disse: Pai, está tudo consumado, essa fala não só movimentou o céu, mas como moveu a natureza. A natureza se mexeu, se movimentou. Eu quero acreditar que as pessoas que estavam assistindo à crucificação ficaram atônitas, pasmas, perplexas, amedrontadas com aquilo que tinha acontecido. E aí puderam entender que, de fato, só conseguia mexer com a natureza, com as coisas na terra e no universo, quem era Filho de Deus, ninguém mais. Porque o Pai está consumado e morre, e daqui a pouco treme a terra, escurece os céus, e aí o universo se movimenta através dessa fala de Jesus. Então, as pessoas observaram isso e viram que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Emily Legger, quando deixou sua mansão em Montreal para viver numa colônia de leprosos na África, a hora de falar acabou. Essa mulher deixou uma mansão que ela tinha para viver numa casa de leprosos na África, impulsionada pela presença do Espírito Santo. E aí ela, dentro de si, disse assim: a hora de falar acabou, não pode mais só falar, agora tem que agir. Algumas vezes nós temos que parar de falar e começar a tomar atitudes. Não só sentir íntima compaixão, mas agir no meio da íntima compaixão. Não é só olhar para o moribundo e dizer assim: puxa, que dó desse rapaz. Não, é você estender a mão, é ir lá e fazer o que tiver que fazer para ele. Acima de todas as falas e realizações de Jesus, a sua essência mostra que ele pode influenciar pessoas pelo que é. O nome de Jesus muda nas nossas vidas, muda e influencia pessoas a falar o nome dele, e motiva pessoas a dizer quem ele é. Aquilo que você troveja tão alto que não posso ouvir o que você diz. Aquilo que você é tão alto que não posso ouvir o que você diz. Aquilo que você troveja tão alto que não posso ouvir o que você diz. Tem alguma vírgula aí na frase? Não tem. Nenhuma. Pelo menos é o que está escrito aqui, só se houver erro de digitação. Então, às vezes a gente fala muito, a gente bate no peito: eu faço, eu vou fazer, mas às vezes não fazemos. Nós temos que falar menos e fazer mais. E levar Jesus para as pessoas que precisam ouvir Jesus. Jesus declarou que veio dar testemunho da verdade e que aqueles que são da verdade o ouvem. Jesus recebe a resposta de Pedro, que sabe por revelação do Pai que ele é o Cristo de Deus. Em Marcos capítulo 2, verso de número 10, ele afirma ser o Filho do Homem com poder para perdoar pecados. O único que tem poder para perdoar pecados é Jesus. Não existe outro que tenha esse poder de perdoar pecados. Por isso que quando nós pedimos perdão, nós pedimos perdão a Jesus. Jesus nos perdoa. Nos perdoa. Jesus é o descanso de Deus para nós. Se não fosse Jesus para nossas vidas. Se não fosse o seu sacrifício. Puxa vida, eu fico pensando o que seria da humanidade se não fosse Jesus. Os homens são cruéis. Os homens não medem esforços para destruir outro homem.
Já percebeu isso? É que o homem ele é limitado. A lei o limita, porque senão ele seria a pior criatura que existe na face da terra. 1000 vezes pior que o animal. Exatamente. O animal mata para sua sobrevivência. Você vê isso, isso é a lei da natureza. Você vai nas savanas da África e você vê um leão caçando e ele só caça quando ele sente fome. Ele não caça, ou ele não pega uma presa, mata ela e guarda para comer depois. Não, se ele está caçando é porque ele sentiu fome, é para aquele momento. O homem não. O sentimento do homem é cruel, é maligno, o homem é mau. Eu vi uma coisa interessante esses dias no Face, uma foto de uma fazenda escura, o leão livre, ele vem devagar e tal, mansinho, e depois aquela foto tem o boi, tá os dois abaixados, o leão se esquentando no animal. No animal. É. Interessante. Quer dizer, ou ele está guardando a comida, ou você só querendo se aquecer. Não estava com fome, queria cuidar. O que ele diz e faz comparado com o que vive. De tudo que podemos observar na vida de quem ensina, sem sombra de dúvida, a questão crucial é realmente o que ele é. Todos nós estamos sendo observados. Você está sendo observado, você está sendo observado. Tem uma nuvem de testemunhas, invisível e visível, olhando para você. Todo o tempo. Tem aqueles que te aplaudem. Uau! Tem aqueles que estão só esperando você pisar errado para apontar o dedo. É exatamente. Então tem uma nuvem de testemunha observando você. Nós precisamos decidir ter a mente de Cristo e agir como Cristo e fazer como Cristo. Há um livro que diz Em Seus Passos, que o seu título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Já parou para pensar nisso? O que faria Jesus sendo você? O que ele pensaria quando a gente vê um cara entrando na nossa frente com um carro assim, sem dar seta, ele para, ai meu Deus do céu, o cara entrou na contramão ali, olha que doido. E o nosso senso de, como eu posso, que palavra que eu posso colocar aqui, o nosso senso de super certinho não permite que o outro faça um erro, mas nós erramos. Nós fazemos errado, nós paramos o carro, não damos seta algumas vezes, nós entramos na via e não sinalizamos que queremos entrar. Nós paramos o carro do nada e não sinalizamos que vamos parar. Nós erramos também, mas quando a gente vê o outro errando, eu acho que todos aqui já assistiu o desenho do Pato Donald. Quando criança ou agora, sei lá. Que homem mau aquele. Pateta. Pato, é pateta? Pateta. Que pateta, que cara mau é aquele. Horrível, só pensa em si mesmo. Aí você pega aquele personagem que vive perseguindo o Pica-Pau, embora o Pica-Pau também ele é uma figura muito diabólica, mas ele está lá dormindo, o outro vai perturbar ele. A gente consegue enxergar o outro, mas não conseguimos enxergar a nós. Aí eu pergunto para mim, isso é para mim, em meus passos, o que faria Jesus? Será que quando o cara me fechasse no trânsito eu, seu abençoado, ou eu, meu amigo, vai com Deus, Deus te abençoe, deixa ele ir, ele
precisa, está com pressa, talvez vai visitar alguém que está doente. Ou ele parou aqui porque esqueceu do número da casa. Será que a gente consegue visualizar isso? Isso é para nós refletirmos um pouquinho. Jesus vivia o que ensinava, e isso só aumentava a confiança dos ouvintes e os inspirava a viver como tal. Nós precisamos, eu torno a dizer, há uma nuvem de testemunhas nos observando. E quando nós vivemos os ensinamentos de Jesus, gente, aconteceu algo interessante no outro dia, e eu disse para minha mulher assim: tem uma nuvem de pessoas que nos observam todos os dias. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que ter prudência. Eu estava conversando com ela, passou uns dias, ela chegou em casa e ela falou assim: lembra que você disse que tem uma nuvem de pessoas que nos observa? Sim, disse. Então uma moça sentou comigo e contou alguma coisa pessoal dela, da família, do filho, e ela disse assim: eu preciso ser igual àquela família. Eu disse: viu? Temos que tomar cuidado com as nossas ações. Eles falam, você não imagina como que Deus fala na sua expressão, quando alguém te observa, quando alguém te vê. Você não imagina. Ele praticava aquilo que queria que seus discípulos fizessem. A intenção era influenciá-los. Anotavam como ele se comportava diante da tristeza, da crítica, do desapontamento, da perseguição. O seu modo de viver reforçava e dava peso àquilo que ele dizia. Gente, quando nós observamos alguém que nos lidera, o seu comportamento, o seu estilo de vida, e mais uma vez eu digo, existe uma nuvem de testemunhas que nos observam, a gente começa a evangelizar, a falar de Jesus, a contar de Jesus através do nosso estilo, do nosso modo, do nosso comportamento diário. É muito fácil você olhar para alguém que você convive com ele diariamente, que ele pratica Jesus, que ele vive Jesus, e você olhar para ele e ver o semblante dele caído. Neemias, por exemplo, Neemias era um homem que tinha comunhão com Deus, relacionamento com Deus, estava servindo o rei, e eles receberam a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruína, os portões queimados, a cidade estava sem segurança, e nessa ocasião ele chora, diz lá no capítulo 4, no capítulo 1, ele chora quando ele recebe a notícia, e aí ele está servindo o vinho para o rei. O rei pega o vinho e olha para o Neemias: escute, você não está doente, você tem saúde, você está bem, mas tem uma tristeza no seu coração. O semblante de Neemias contou isso. O comportamento de Jesus, os discípulos estavam fazendo essa leitura, então sabia quando ele estava feliz, sabia quando ele estava triste, sabia quando ele estava tendo íntima compaixão. Isso eles estavam vivenciando em todos os momentos. E alguém, quando olha para nós, mesmo que não esteja faltando nada para a nossa vida, mas nós estamos preocupados ou tristes por uma situação, isso demonstra, quem convive com nós, quem nos observa, sabe: olha, ele não está bem. Algumas vezes eu cheguei aqui na igreja e eu fui líder dos diáconos por 3 anos, e uma vez eu cheguei na igreja, meio cara fechada, não bravo, mas estava com a cara fechada por conta de uma situação, e alguém bateu nas minhas costas: você não está bem, pastor. Você não está bem. Porque as pessoas te observam, elas veem você, e tem gente que espelha, que olha para você e quer viver o que você vive.
Tem gente que olha para você e quer viver o que você é. Tem gente que te observa e diz assim: puxa vida, como eu quero ser igual a Rosana. Puxa vida, como eu quero ser diferente, eu quero ser parecido com a Vanessa. Aí você se torna espelho. Por isso que nós temos que ter a cautela, o cuidado de viver Cristo. E esse é o tempo de nós fazermos isso. A eficácia de seu ensino. A eficácia de seu ensino. Não houve ninguém que demonstrasse melhor preparo e fosse mais idôneo para ensinar do que o próprio Jesus. Ele foi perfeito e sua missão cumprida cabalmente. Ele foi um mestre vindo da parte de Deus. Então nós compreendemos que não houve ninguém em toda a história que foi mestre vindo da parte de Deus, a não ser Jesus. Em se tratando dos discípulos individualmente, Jesus os chamou e eles atenderam ao chamado, deixando suas atividades para serem pescadores de homens. É interessante que a forma que Jesus chamou alguns dos discípulos foi muito assim: Daniel, segue-me. Vanessa, segue-me. Rosana, vem. E eles deixaram tudo e foram seguir Jesus. Já porque já tinham ouvido falar daquilo que ele fazia. E Cristo quer fazer de nós pescadores de homens. Quer que a gente chegue e fala do amor de Cristo, fala de Jesus e olha, eu te convido, vamos seguir Jesus, vem comigo. E essas pessoas te seguirem, essas pessoas estarem junto com você. Falava da multidão, elas o acompanhavam e estavam juntos dele por dias, às vezes até sem comer. Elas o seguiam, porque viam em sua vida a transmissão do que não tinham e tudo de que necessitavam. Olhando para a Igreja de Cristo hoje na face da terra, podemos afirmar que muitos aderiram ao seu ensino e testemunho, e agora temos grandes números de discípulos de Jesus em todos os lugares. Atos capítulo 5, versículo 34. Quando nós olhamos para a igreja, eu entendo que muitas pessoas que estão na igreja, centenas de milhares que estão na igreja, realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus. Mas também ainda tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda precisa de ser transformado, de ser libertos, porque ainda vivem igreja como qualidade de vida, um ambiente saudável para se frequentar, mas vive também mundo, vive também aquilo que o mundo oferece. Eu costumo dizer que esse tempo é um tempo em que está surgindo os desigrejados, as pessoas que acham que a igreja não faz parte não precisa fazer parte do cotidiano dele, da vida dele, e acha que se ele se reunir em casa, ele vai servir a Jesus do mesmo jeito. Eu concordo, mas ao mesmo tempo discordo, porque quando você vive só você e família, você não é confrontado. E quando você participa do corpo de Cristo, você começa a ser confrontado. E eu sempre tive isso comigo, sempre preguei isso para mim. Quando eu venho à igreja e que eu não sou confrontado, mesmo quando tenho uma palavra de ânimo que me levanta, que tem semana que você está tão jururu, que você está tão fraco, é de você, é ser humano, que você está tão para baixo que você vem para a igreja e você ouve uma palavra de ânimo e você sai dali, não, agora eu vou vencer, agora eu vou saltar, agora eu vou pular, agora vai ser um negócio abençoado. Mesmo nessa palavra, o Espírito te confronta.
Porque se você entrou nesse embaraço por algum motivo, alguma coisa você fez lá para que causasse isso. E aí quando eu sou confrontado, puxa vida, eu volto lá atrás e digo, Senhor, eu errei aqui. Não me deixes errar mais aqui. Me conduza meus passos por caminho seguro. Mesmo que eu encontre obstáculo, mesmo que eu vou encontrar os inimigos, mesmo que as setas tentam me alcançar, mas eu vou estar com o capacete, eu vou estar com a couraça, eu vou estar com o escudo, eu vou estar com a espada, eu vou estar calçando os meus pés na preparação do Evangelho da Paz, aquilo que Paulo diz lá no Efésios 6. Então aí eu começo a viver isso, eu começo a ver isso, eu começo a sentir isso. Então quando eu vivo igreja, eu vivo comunhão, mas ao mesmo tempo a palavra me confronta para viver melhor essa comunhão. Porque aqui, nós seres humanos temos uma mania assim, o santo dela não bateu com o meu, eu não fui muito com a cara. Isso não é só no seu ambiente de trabalho, lá fora, não, aqui dentro da igreja. Aí você encontra aqueles crentes videntes, eles dizem assim, ai, eu sei, mas o meu santo não bateu com o dele, sei lá, é estranho, eu não sei, tem alguma coisa de errado nesse irmão. E se acontecer alguma coisa errada, aí ele vai falar assim, não falei? Não falei? Tinha coisa de errada? Agora, como cristão, como discípulo de Jesus que tem a mente de Cristo, o que eu tenho que fazer? Eu até tenho discernimento que deve ter alguma coisa de errado, mas com a mente de Cristo, o que eu tenho que fazer? Orar. Jesus, eu não conheço, eu não sei, nunca tive contato, nunca tive comunhão assim, de sentar na mesa para comermos um pedaço de pão junto, mas algo que está ali não comunica com o meu espírito, porque a Bíblia diz que o meu espírito, o espírito que habita em mim, comunica com o teu. Aí a comunhão vem daí. Você já chegou em um ambiente assim, e alguém te olhou para você assim, você é crente? Sou, rapaz, sabia, o meu espírito comunicou com o teu espírito então, porque olha que bom ter um crente aqui. Já aconteceu diversas vezes comigo. Gente, eu estava em São José dos Campos, na Embraer, portão 6, que é o último portão de peças. Eu estava desse jeito assim, de bermuda, com esse uniforme, com esse mesmo uniforme. O meu carro parado lá na porta da Embraer, fui levar uma peça de reposição. E eu estava parado lá assim, encostado no carro. Daqui a pouco passa um carro do lado de lá da avenida. O cara grita, ô pastor! Eu falei, você tem cara de pastor, jeito de pastor e anda como pastor. Estou te observando desde lá de baixo. Eu falei, Jesus. Deixou o rastro. Sério. Agora, quem produz isso em nós, se não é obra do Espírito Santo através de Cristo? Só Jesus que faz isso. Quem revelou o coração daquele moço que eu nunca vi, nem mais alto, nem mais baixo, nem mais gordinho, nem mais magro? Lá em São José dos Campos está 200 quilômetros da minha casa. E aí eu só cumprimentei sozinho, graças a Deus, e ele foi embora no carro. Até hoje eu não sei quem é. Agora, quem faz isso se não é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas? Agora, quando eu encontro alguém que, puxa, mas parece que, sei lá, o Espírito me comunicou muito comigo, eu tenho que orar. Jesus, eu não o conheço, mas trabalha no meu coração porque eu preciso amá-lo como o Senhor o ama. Essa é a perspectiva, essa é a visão do discípulo. Essa tem que ser a fala do discípulo e não desprezar. E nós encontramos um montão de gente dentro da igreja que fazem isso, que desprezam. Não vou com a cara do Daniel. Daniel está sentado aí? Tem que sentar do lado de cá. Meu Deus do céu. Eu estou dizendo de coisas que eu já vivi como pastor. Eu estou dizendo de coisas que eu já ouvi, gente sentada, eu sentado na mesa, o casal sentado assim, dizendo assim, eu não gosto de tal pessoa. Eu não suporto vir para o culto e vê-lo na igreja. Eu não consigo compreender o porquê que Deus ainda faz por ele. Olha a fala do irmão. Olha a mágoa, a raiz de amargura que tinha no coração dele. E quando eu venho para a casa do Pai, é exatamente aí que eu sou confrontado.
porque eu tenho que conviver. Eu não aceito aquilo, mas eu tenho que conviver. E dentro dessa convivência, o Espírito começa a trabalhar o meu coração para que eu possa amá-lo. Aí eu vou amando. Aí o amor vai superando o ódio. O amor vai superando as divergências. O amor vai mudando a sua visão, o seu conceito. O que Paulo diz no capítulo 13 de Coríntios? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que... e como um sino que tine, ou como um símbolo que retine. Símbolo é aquelas arruelinhas que tem no pandeiro. Você só consegue ouvir quando alguém vai lá e bate. O sino, você só consegue lembrar que tem um sino quando dá meio-dia que você passa de frente de uma catedral, que vai alguém lá e blum, 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 e bate o sino. Não vale para nada. Aí, no decorrer do capítulo, ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor supera todas as coisas, suporta todas as coisas. Você começa a conviver. Aí Jesus começa a nos ensinar, ó, tá vendo aí? Você precisa aprender a conviver com aquela pessoa que não gosta de você. Você precisa conviver com aquela pessoa que, como diz o dito brasileiro, o seu santo não bate. Mas não é o seu santo não bate. É você que não quer deixar o meu Espírito que habita dentro de você trabalhar o seu coração para que você tenha comunhão. E Jesus disse assim, que é para ter paz com todos. Tenha paz com todos. Nós temos que ter essa comunhão. E é exatamente o confronto que faz a nossa vida mudar. Por isso que é importante a igreja. Por isso que é importante você viver em família, unido. Porque quando nós estamos assim unidos, nós somos fortalecidos. Mas quando nós dividimos, nós nos enfraquecemos e o inimigo que está ao nosso derredor se fortalece. Jesus diz que ele está ao nosso redor, bramando como leão, procurando a quem? Possa tragar. Há uma charge evangélica, gospel, que tinha 2 crentes brigando, lutando contra o diabo. Daqui a pouco, eles olham um para o outro e dizem assim: de qual igreja você é? Eu sou da Cristo Vive. E você? Eu sou da Metodista. Então, meu irmão, vamos brigar mais aqui, porque você não vai para o céu. Não, você que não vai. Aí eles começaram a brigar entre si. Com isso, o inimigo se fortaleceu e os devoraram. Nossa luta não é contra pessoas. Ah, mas eu não fui com a cara dele. Calma. Não dá. Vamos esperar um pouquinho. Antes de você já pintar um quadro daquela pessoa, sem antes conversar com ela. Quantas pessoas chegou para mim e falou assim: rapaz, você é totalmente do jeito que eu pensei, é totalmente diferente do jeito que eu pensava de você. Eu fui pregar numa igreja e tinha um rapaz sentado num púlpito. E aí, eu preguei, acabei de pregar e cumprimentei meu cunhado, que era o pastor da igreja na época, e fui embora para casa. E anos depois eu chamei esse mesmo rapaz que estava sentado junto com meu cunhado na tribuna para ministrar na igreja que eu pastoreava. E ali começou uma amizade tão gostosa, tão boa. Nós somos muito amigos hoje. Hoje ele pastoreia uma igreja em Hortolândia e ele diz assim: você é o meu pastor. Eu aprendi a te amar e todas as vezes ele me liga para confidenciar alguma coisa. E aí, mas o primeiro contato que nós tivemos, nós estávamos na mesa jantando, ele falou assim: rapaz, eu não sei porquê, a primeira vez que eu te vi, eu olhei para você e falei assim: esse irmão tem uma cara de folgado. E aí, mas convivendo com você, a gente percebe que não é. Por isso que às vezes a gente faz uma imagem, pinta um quadro de uma determinada pessoa, e se nós não tomarmos cuidado, nós tornamos inimigos dela, sem que ela saiba.
Você se torna inimigo dela, ela não sabe por que você virou inimigo dela. Simplesmente porque você está... É imã virado ao contrário, sabe? Indo para um lado ou para o outro, sem antes ter convivência. Mas que o amor de Cristo, o olhar de Cristo possa ser o nosso olhar. Versículo 34 de Atos. Porém, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos. Os apóstolos estavam pregando no sinédrio, e a palavra deles estavam cheias de graças, cheia de autoridade, que os que estavam no sinédrio começou a ser envolvido por esta palavra, e alguns dos que faziam parte do sinédrio pediu para parar. Não, para, vamos consultar aqui os nossos maiorais para saber o que está acontecendo, e pediram para que eles saíssem para fora. Você imagina só, eram 70 homens no sinédrio, todos eles eram letrados, não tinha um indouto, todos eles conheciam a lei de ponta a ponta, praticavam a lei na risca, na íntegra, todos eles. Gamaliel era o terceiro da hierarquia, era um homem que tinha uma fala totalmente nobre, tanto é que Paulo estuda, vai pedir conselho e fica recluso com Gamaliel por 3 anos para aprender acerca da lei. E alguns pensam e dizem que quando Estevão está no sinédrio falando de Cristo cheio de autoridade, que Paulo consente na morte dele. Há um escritor por nome de John Pollock, que escreveu um livro, O Apóstolo. Esse escritor ele diz que a fala de Estevão, ou o conhecimento de Estevão era menor do que o de Paulo, era menor do que o de muitos que faziam parte do sinédrio. Mas cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo começou a agir, então houve lá uma mudança no meio daqueles homens, que eles falaram, peraí, esse camarada aí não tem tanto conhecimento que eu tenho, e está falando e o povo está... E os caras estão todos ficando aí perplexos diante da fala dele. Aí então tira Estevão e matam Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, né? E então a conversão de muitos acontece exatamente nesse período. Gamaliel era um homem totalmente letrado. Aí pede para que todo mundo saísse para fora e lhes disse: varões israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a respeito destes homens. Olha, Atos capítulo 5, versículos 33 e 34. Tenham cuidado o que vão fazer a respeito desses homens, porque antes desses dias levantou Teudas, dizendo ser alguém. A este se uniu o número de uns 400 homens, porém ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Então o Gamaliel estava dizendo, o conselho de Gamaliel é o seguinte: olha, deixa, se for igual esse Teudas aí, eles vão se desfazer, vão morrer enforcados na própria corda. Então deixa eles prosseguir, fica tranquilo. Versículo 37. Depois destes, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Esse também pereceu, e todos os que obedeciam foram dispersos. E agora vos digo: apartai-vos destes homens, e deixa-os em paz, porque se este plano ou esta obra é de homens, desfar-se-á. Mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não vos encontreis pelejando contra Deus. O conselho do Gamaliel foi esse: deixa. Se for de Deus,
nós vamos pelejar contra Deus. É frio. Aí nós vamos entrar numa canoa furada, mais ou menos assim, né? Agora deixa, se a gente olhar para trás, aí a gente vai ver o Teudas, vai ver o Judas, vai ver outros homens que se levantou aí, dizendo que anunciaram Cristo. Agora, já fazem 2000 anos, e isso não morreu, isso está vivo dentro de nós. Glória a Deus por isso. Não acabou não, a chama continua acesa. Exatamente. E quanto mais falamos de Cristo, mais queremos Cristo. Quanto mais vivemos Cristo, mais queremos Cristo. Já isso parece ser louco para os homens que não compreendem a Deus. Mas para nós, como diz Paulo, mais uma vez eu digo, para nós que somos salvos, isso é o poder de Deus. Isso tem feito algo, isso tem mudado famílias, trajetórias, países, tem levado pessoas a viver algo sobrenatural. Gente, viva Cristo intensamente. Viva Jesus intensamente. Não deixe Jesus por nada. Não deixe-se. Quanto mais você vive Jesus, mais você vai querer viver Jesus. Você vai perceber, vai chegar um ponto da tua vida que a vida que você vive não é nada. Aí você vai dizer como Paulo: agora mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu fico pensando, eu estava pensando nisso esses dias, e eu disse assim: como é dizer isso? A sua vida pessoal, a sua carne, o seu corpo, aquilo que você tem, aquilo que você vive na terra, não te tem valor, não te vale nada. Aí você diz agora: não vivo mais eu, meu corpo é para Cristo, a minha fala é de Cristo, meu olhar é de Cristo, a minha mente é de Cristo, as minhas ações é de Cristo, o que eu falo vem de Cristo. E aí você vive Cristo. E quanto mais Cristo você vive, gente, mais a vida se torna diferente para nós. Vem lutas? Vem, mas se supera. Vem as dificuldades? Vem. E cada um de nós temos um gigante a ser vencido diariamente. Cada um de nós. Cada um de nós temos um gigante para derrubar, um leão para matar, um urso para matar. Cada um de nós temos as nossas fraquezas diariamente. Mas com Cristo, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Eu quero finalizar dizendo para todos nós refletirmos. Quando nós observamos que tudo que temos não tem valor algum, por mais que temos, por mais ricos que sejamos, e que nós olharmos para toda essa riqueza e a gente observar e ver que ela não tem valor, porque o prêmio que vamos receber de Cristo é muito maior e muito mais valioso do que tudo que tem no universo. Aí nós estamos vivendo Cristo. O que você tem não é teu, o que você faz não é você que faz, mas é Cristo através da sua vida, fazendo por você. A eficácia do seu ensino, eu falei, não vou voltar, é o que ele diz e faz comparado com o que vive. Anotavam como ele se comportava diante da tristeza e da crítica, do desapontamento, da perseguição, o seu modo de viver reforçava e dava peso àquilo que ele dizia. A eficácia do seu ensino. Na unidade 4, nós vamos já partir para a finalização. Já está quase acabando. Não houve ninguém que demonstrasse
tomasse melhor preparo e fosse mais idôneo para ensinar do que o próprio Jesus. Ele foi perfeito e a sua missão cumprida cabalmente. Ele foi um mestre vindo da parte de Deus. Em se tratando dos discípulos individualmente, Jesus os chamou e eles atenderam ao chamado, deixando suas atividades para serem pescadores de homem. Falando da multidão, ela o acompanhava e estavam juntos dele por dias, às vezes até sem comer. Condições finais. Jesus nos convida a viver com ele essa vida de discípulo como algo sério, real e palpável, demonstrado pelo verdadeiro cristianismo. Não nos chama a viver algo divertido e satisfatório, como a religiosidade, que nos dá o que superficialmente queremos, mas não nos molda para sermos aperfeiçoados por ele. A religião só massageia o ego. A religiosidade massageia o ego. Essa é uma grande realidade. Então, se você quer ter o ego massageado, viva a religiosidade. E tem um monte de igrejas adaptadas a esse evangelho. O evangelho gospel, o evangelho coach, o evangelho da prosperidade. Tem vários tipos de igreja. Aí você escolhe. Você quer o coach, que é o motivacional, mas não tem Cristo. Você quer o prosperidade, que você só quer aquilo que Deus pode te dar, mas você não quer viver Cristo. Você tem o evangelho gospel, que é tomado por religiosidade, por dogmas, por costumes e por tantas outras coisas que não traz benefício para a tua alma, mas só traz benefício para o teu estereótipo, só para o seu corpo, só para você, só para as tuas necessidades. Nossas igrejas estão cheias de pessoas amáveis e respeitáveis. Temos um número muito grande de cristãos dispostos a seguir a Jesus na primeira metade do caminho. Muitos se tornaram tão indiferentes e convencionalmente religiosos. Quantos religiosos de 2000 anos atrás, cuja frouxidão, mediocridade e falta de paixão de Cristo e seus discípulos atacaram com todo o entusiasmo de uma nova descoberta e com toda a energia de construtores do reino de Deus na terra. A grande comissão de Jesus para o ide e fazer discípulo em Mateus 28, 19, não foi apenas para os apóstolos, mas para todo cristão que quer ter uma vida de alegrias genuínas, humildade profunda, cheio de poder, amor transbordante e simplicidade como de uma criança. Jesus não nos mandou ir e fazer convertidos, Ele nos mandou ir e fazer discípulos. Jesus de Nazaré ensinava que quando o olho é íntegro, o corpo inteiro está cheio de luz. Quando o corpo é íntegro, ou melhor, quando o olhar é íntegro, o corpo inteiro está cheio de luz. Ou seja, quando eu tenho Cristo estampado em mim, e eu não sei se lembro se eu citei um exemplo de um policial militar, de um militar, que ele segue carreira militar durante muito tempo, e quando ele se aposenta, a farda fica tão estampada nele, e tem alguns relatos de alguns colegas da polícia militar, que o indivíduo aposenta, e na semana seguinte ele está lá de manhã, e se apresenta no quartel com a farda, tudo, os colegas pensam, você já aposentou, vai embora. Não, mas eu quero nem que for para ficar limpando a arma aqui, está tão estampado aquilo nele que ele quer ficar, ele quer dar continuidade. Então, que em nós possa estar estampado, que nós possamos estar vivendo diuturnamente Cristo, em todo o tempo, em todas as circunstâncias da nossa vida.
para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo amor de Jesus através da nossa vida. Se você é um cristão, esse mandamento é para você, faça-o agora. A superioridade de um discípulo é ser servo. Jamais queira ser maior. Eu uso sempre um exemplo lá em casa para o Samuel. Você pode ser melhor do que eu, e vai ser, porque eu profetizo assim: você será melhor pai, melhor profissional, melhor marido, melhor do que eu em tudo, mas nunca maior do que eu, porque maior é quem sempre vem primeiro. O que Jesus queria do discípulo era: você precisa ser melhor do que eu, não maior. Maior sou eu, mas você precisa ser melhor. Seja melhor, faça melhor, porque ele disse assim: olha, essas obras que vocês me viram fazendo, sabe, esses milagres, as curas, as libertações, as transformações, as mudanças de vidas, aquele menino lá de Gadária que veio ao meu encontro, possesso com uma legião de demônios, que eu libertei, tudo isso que vocês viram, beleza? A joia, só que vocês vão fazer muito mais, muito maiores do que eu fiz. O que ele estava querendo dizer é o seguinte: vocês serão melhores se vocês estiverem em mim e se a minha palavra estiver em vocês. A superioridade do discípulo é ser servo. Ser discípulo é ser feliz em meio aos perigos da jornada. A liberdade do discípulo é ser escravo da lei da liberdade. E a sua escravidão é ser livre para obedecer ao amor e à santidade. Eu quero ser discípulo. E que assim possamos ser discípulos de Jesus. E eu espero que eu tenha contribuído para o vosso crescimento na fé. E o desejo do meu coração e da minha alma, e a minha oração é que seja produzido em cada um de nós a mente de Cristo. Que você possa ter a mente de Cristo. Que nós possamos ter a mente de Cristo em todo o tempo. Não haja por impulso. Não faça nada por impulso. Pense e diga: Jesus, o que o Senhor fará? O que o Senhor faria aqui, nesse lugar? O que o Senhor ia fazer aqui? E assim